Os irmãos observaram que a leitura, devem ter observado que a leitura de Hebreus capítulo 3, ela nos traz a atenção, evidentemente, à lei de Deus, que a gente está estudando, e nós temos dois tipos ali de disciplina. Nós temos a disciplina e o cuidado individual, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E mais diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, aí vem o aspecto coletivo. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que é que acontece? Você tem que estar atento, porque você pode perceber no seu irmão um coração inclinado à incredulidade. Você vai estar conversando com ele, né? Você deve estar conversando com ele, você deve ter comunhão. Tomando como exemplo aqui a nossa igreja, a gente, graças a Deus, sempre fica, depois das reuniões, depois dos cultos, né? Conversando. Tanto é que às vezes a gente tem que botar o povo para correr, né, Aline? A gente só, Ana está com fome. Quando a gente diz isso, irmão, é porque é para a gente ir. Mas é bom a gente ficar aqui, se deixasse, não era Zaqueu. A gente armava as tendas e ficava aqui. Isso é bom demais, irmão. Irmãos, que nunca esfrie esses momentos assim, né? Você ter prazer de ficar e conversar com os irmãos. Só que tem hora que a gente precisa ir, né? Tem que descansar, tem que dormir, tem que comer. Evidentemente, tem as crianças e tal. Mas esses momentos são graciosos. E nesses momentos nós evidentemente tratamos no dia do Senhor das questões, perguntamos, né, como é que está o irmão, e muitas vezes pergunta como é que está no trabalho, né? Como é que está nos estudos, como é que está nas coisas, e ali, né, às vezes a programação, irmão, estou pensando nisso e tal. E nessa conversa você pode perceber se está havendo alguma inclinação para o irmão, a incredulidade, a dificuldade com o Senhor, alguma reclamação, porque os irmãos sabem que o que caracterizou aqui primeiro essa incredulidade foi o quê? Qual foi a primeira manifestação externa de incredulidade do povo logo quando saiu do Egito? Qual foi o primeiro sinal de incredulidade? Foi o quê? Tem uma palavrinha. Exatamente. Murmuração. Concorda, João? Primeiro sinal, aí você poderia confundir, dizer, não, rapaz, é porque também, né? Olha a situação. Mas você tem que ficar atento. Olha a situação, o povo saiu do Egito e, você lembra, Rutinha, qual foi Rutinha e Abraão, principalmente? Qual foi a primeira situação que eles murmuraram? Hein, Abraão, lembra? O que foi que aconteceu? Qual foi a situação que levou à primeira murmuração? Ficou sem água. Vocês andaram 3 dias e já certamente os reservatórios estavam, né? Bom, a reclamação, de fato, a primeira reclamação foi quando o faraó veio, né? E estavam, mas depois que eles estavam no deserto, me perdoe, eu não classifiquei exatamente, né? Depois de já estar fora do território lá, né? Já está no deserto, a primeira foi quando faltou água. Antes já foi quando veio o exército, eles já reclamaram. Disseram, será que é por falta de catacumba, né? Que a gente vai morrer aqui? Mas de fato isso. Então, podia ser, né, você dizer assim, não, mas a situação era difícil. Estava vindo um exército para com eles passaram pelo mar. O irmão até orou nesse sentido. Quantos sinais, quantas maravilhas. Aí 3 dias depois, 3 dias de caminhada, eles chegam no lugar de água. Aí é interessante, irmãos, Deus faz isso com muita frequência, a gente não percebe. A gente tem uma necessidade e aí chega, você está aí esperando, não, Deus vai suprir, e quando parece que Ele vai suprir, há uma decepção. Foi o que aconteceu com o pessoal. Eles chegaram no lugar que tinha água. Aí todo mundo, eita, graças a Deus, vamos tomar água. Eita, mas a água era salobra, amarga, né? Não dava para tomar. Aí o que acontece? Deus frustra você, né?
Para quê? Ele disse, irmãos. Ele disse, se você pegar no texto, ele disse, é para provar vocês. Ele diz nesse texto. Ele coloca a gente em situações. De novo, a gente fala da teologia, dessa teologia que tem por aí, que o mundo é que quer ver você chorar. Não, Deus muitas vezes bota a gente para chorar. Deus não bota a gente em dificuldades, Deus bota a gente em dificuldades. Lembrando, Zaqueu, quem foi que levou Jesus para ser tentado? Quem foi? Quem foi que levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Quem foi? O Espírito Santo. Que é isso? Ô, Clesley, que teologia é essa? Deus levando você para essas situações? Ele leva. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, Deus está com você. Ainda que você esteja no deserto, faltando água, Deus vai prover. Deus vai prover. Aí, voltando à questão, trouxe isso tudo para os irmãos, só para trazer uma aplicação prática com relação ao texto, né? Muitas vezes, a murmuração, você pode confundir ou a reclamação, não, porque está passando por uma situação difícil, mas pode ser ali já um primeiro sinal de incredulidade. Pode ser um primeiro sinal de incredulidade, a gente tem que estar atento. Aí, por isso que o autor aos Hebreus disse, observe o seu coração, ele diz, né? Observe. E, se você observar no outro, exorte, cuide para que, né, isso não contamine, porque contamina. Porque contamina. Os irmãos sabem muito bem, as irmãs principalmente. Você identificou uma fruta, uma laranja, é estragada no meio das outras, você tira logo, porque você sabe que ela vai estragar as outras. Não é assim, manita? Uma boa, 10 laranjas boas curam uma laranja estragada, não. Mas uma estragada estraga 10 boas, né? Então, ele cuide logo, o autor aos Hebreus, cuide logo, cuidado com a incredulidade, combata a incredulidade, fala com o seu irmão, diga, olha, irmão, olhe para os grandes feitos do Senhor, né? Olhe para os grandes feitos do Senhor, olhe para a sua vida, irmão. Cuide, se arrependa aí. Então, é o tratamento individual que você tem que fazer, mas também o tratamento coletivo. É assim que o corpo vai se manter saudável, né? O corpo de Cristo vai se manter saudável, um cuidando do outro, né? Animando, não é colaborando com a murmuração do outro, não. Irmão, parece que você está se compadecendo, né? Irmã, a coisa está difícil, e é mesmo, aí bota para chorar um com o outro. Disse, não, é para se animar. Oxente, não, irmão, vamos todos se animar no Senhor. Lembrar dos versículos bíblicos, das promessas do Senhor. O Senhor tem sido, a gente cantou, né? Refúgio para nós. Durante quanto tempo? Todas as gerações, o tempo todo. Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações, né? Nós cantamos também o Salmo 126, que diz o que o Salmo 126? Lembra, Simone? Quem sai semeando, caminhando, né, chorando, voltará jubilando com seus feixes, com seus molhos na mão. Isso aí é a garantia. Então você vai junto com um dos irmãos com o outro. Olha, irmãos, vamos, incredulidade não, irmão, vamos deixar de crer no Senhor não. O que é que pode acontecer que o Senhor não pode reverter a situação? E que situação existe que não é para o bem daqueles que o amam, né? E aí a gente vai prosseguindo. Então nós temos aqui uma questão individual do cuidado, né, e do alerta individual e também do alerta coletivo, né? Uns cuidando dos outros, e aí a gente vai, é um corpo, né? A concepção de corpo, que um membro cuida do outro. Tá bem, irmãos? Fechando esse rápido parênteses, vamos retomar os estudos no 9º mandamento. Essa é a parte 12, né, a 12ª exposição no 9º mandamento. Começamos recentemente a ver os pecados proibidos no 9º mandamento, que é a pergunta de número 145 do Catecismo Maior. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Nós, o último estudo, quero lembrar aos irmãos, abordamos alguns desses pecados, né?
Nós vimos que tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, especialmente em julgamento público, é um pecado contra esse mandamento. Vimos a referência, a exortação, a orientação de João aos soldados que foram lhe perguntar, né? O que é que nós faremos? E agora, olha, a gente trabalha como soldado. O negócio é meio complicado, João. Em outras palavras, né? Eles tinham dúvida, né, irmãos? Eles tinham questionamentos. E é bom quando isso acontece. Por quê? Porque a mente foi questionada, ele foi incomodado. Disse, rapaz, e aí? Porque muito provavelmente também, o que é que estava acontecendo, irmãos? A lei de Deus vai, né, na consciência vai batendo. Podia ser que eles estivessem fazendo coisas erradas, ou eles podiam estar vendo que havia uma generalização de pecados ali por conta da profissão. E nós sabemos que há atividades, né, há profissões que são mais propensas a determinados tipos de pecado, de quebrar determinados mandamentos, dependendo de onde você esteja, é mais comum, né? Então, nesse caso, eles ficaram assim, e João disse, olha, não maltrate ninguém. Era fácil um soldado maltratar ou não? Era mais fácil, né? Tinha o aparato da força ali, né, à sua disposição. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, era fácil para eles condenar uma pessoa que eles quisessem, né? E também obter favorecimento, né? E receber propina, corrupção. Então, eles se contentam com aquilo que vocês estão recebendo. O foco nosso aqui é não deis denúncia falsa, né? Então, isso aí prejudica a verdade e a boa reputação do próximo. Prejudica, evidentemente, a sua, né, Zaqueu? Você vai ser sempre tratado como uma pessoa que está mentindo, né? Está mentindo. E, irmão, não se engane, viu? É também um engano do nosso coração, né? Achar que, por exemplo, nessa situação, você se dá bem com denúncia falsa, você acha que está prejudicando só o outro, né? Que à medida que você faz isso, quem daqueles que ele conhece vão confiar em você? Vai confiar naqueles? Fulano mente demais. Quem me garante que ele agora está falando a verdade? Quem garante? Né? E os irmãos sabem que há uma tendência também de que sempre que a pessoa se dá bem com o pecado, ele fica muito tranquilo com aquele pecado, né? Se ele dá uma tranquilidade, você passa a pecar com muito mais naturalidade, de tal maneira que às vezes a pessoa nem sente, fica tão natural. É como até o irmão orou, né? Olha, cuidado, Senhor, não me deixa insensível, né, a determinadas situações, porque é horrível você ficar insensível, você nem percebe mais. Então, isso prejudica a verdade, a boa reputação do próximo. Isso é um pecado proibido no mandamento, especialmente em julgamento público, né? Especialmente em julgamento público, porque Deus preza pela justiça, e as questões de julgamento são especiais. Por quê? Porque é muito importante que a verdade prevaleça, e em julgamentos há uma repercussão na sociedade. Daí os que estão envolvidos em julgamento precisam se esforçar ao máximo, usar todo o que ele puder, todo o aparato, toda a sua capacidade, toda a sua habilidade para fazer valer a verdade, né? Agir dentro da lei e fazer valer a verdade. Então isso é extremamente importante, muito, muito importante. Nós vimos também o testemunho falso, é um pecado contra esse mandamento, e também subornar testemunhas falsas. E um alerta muito, muito importante que nós temos aqui em Provérbios 19:5, que é um dos versículos que fundamentam esse pecado aqui, é que a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Por quê? Porque há pessoas que, por não conseguirem ser responsabilizadas pelos homens, eles acham que se livraram, né? Eita, me livrei. Se livrou de quê?
Rapaz, não aconteceu nada. Olha, que meu irmão, quase que eu era pego, mas eu não fui. Posso ficar tranquilo. A pessoa pode ficar tranquila? Nunca pode ficar tranquila. Por quê? Está aqui. Deus, que conhece os corações e as ações dos homens, não vai deixar passar impune. Não vai deixar. A testemunha falsa não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então, mesmo que a pessoa não seja reprovada pelos homens, né? Muitas vezes seja porque ninguém conheceu ou porque as pessoas foram coniventes, ele vai sofrer, ele não pode ficar tranquilo, porque ele vai sofrer a punição da parte de Deus. Então, o crente, ele tem que e necessita estar mais do que nunca atento a essas questões. O Senhor é justo, né? Já disse um grande pregador que o maior problema do homem é que Deus é justo. Qual é o maior problema dos homens? Deus é santo, viu? Deus é santo e Deus é justo. Esse é o problema. Ele não vai deixar passar. E testemunhas falsas, irmãos, né? Mentir para Deus já é uma coisa terrível. E testemunhar falsamente e subornar testemunhas. Subornar testemunhas para Deus é tremendo. Nós vimos que isso é uma covardia, porque quando as testemunhas se juntam para testemunhar falsamente, ele já preparou uma situação para condenar uma pessoa. E nós vimos no exemplo que uma das que passou por isso foi Estevão, né? Que covardia com aquele homem. Quando vocês virem uma situação dessa, irmãos, fiquem indignados. Quando pessoas se juntam para combinar, para mentir num julgamento. Porque quando isso acontece, ou um inocente vai ser culpado, ou um culpado vai ser inocentado, né? A probabilidade é essa. Isso é injustiça. Então vamos continuar com os estudos sobre os pecados proibidos nesse mandamento. Agora vamos para o quinto pecado proibido apontado no Catecismo Maior, que é aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar a verdade. Vamos para as referências bíblicas. Vamos todos abrir em Jeremias 9:3. Esse texto a gente já abordou, já utilizou ele sobre os deveres exigidos no mandamento, mas ele também vai ser usado para mostrar o pecado proibido nesse mandamento. Jeremias 9:3. Quem encontrou, leia, por favor. Irmãos, quanto mais o homem se afasta de Deus, menos temor ele tem para mentir e para resistir à verdade. Então aqui Jeremias está falando para o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que recebeu, que tem vantagem. Que vantagem tem os judeus? Paulo pergunta, eles têm vantagem? Aí eles, claro que sim, eles receberam os oráculos do Senhor. Mas como se entende, né? Um povo que recebeu os oráculos do Senhor, que o Senhor levantava profetas, né? De dia e de noite, e eles chegaram ao ponto de curvar a língua, ter tanta facilidade para mentir, como se usam um arco para, tensiona-se o arco, né? Para se soltar uma flecha. Como isso acontece? É porque a corrupção, irmãos, vai se alastrando, vai contaminando. Lembra que nós falamos anteriormente da contaminação? Isso vai contaminando. E Jeremias está denunciando esse pecado da contaminação. A coisa foi de tal maneira, a mentira, o pessoal foi mentindo e achando bom mentir, se acostumando a mentir e vendo vantagens na mentira, e chegou a um ponto em que a língua é usada tão naturalmente para proferir uma mentira, quanto o arco é curvado para lançar a flecha do caçador. E aí, quando se chega a esse ponto, facilmente você pleiteia qualquer causa, inclusive a causa má. Você não tem dificuldade para isso, não tem dificuldade para resistir à verdade, porque a pessoa não está buscando a justiça, mas está buscando a sua conveniência, ao ponto de dizerem, olhe, veja agora aí outra referência, Salmos 12, 3 e 4, abra aí sua Bíblia,
Salmos 12, 3 e 4. Ao ponto de se afirmar. Olha só, como pode chegar a coisa? Nós vamos dizer o que a gente quiser. E nós faremos as leis e os decretos que nós acharmos adequados. Nós vamos impor isso aos homens. Quem está acima de nós para nos impedir? Quem está acima de nós? Nós vamos fazer o que a gente quiser. Nós vamos estabelecer nossas próprias leis. Nós vamos estabelecer aquilo que a gente acha que é correto. A gente faz aquilo que é correto. E não tem ninguém que possa nos impedir. Essa aqui é a língua que fala de forma soberba, né? De forma soberba. Chega a esse ponto? Sim. Essa é a causa, inclusive, irmãos, de quedas repentinas e atos descuidados. Porque muitas vezes você chega ao seu conhecimento de uma situação e a pessoa diz, como é que chegou nesse ponto? Não é? Você não tem coisa... Rapaz, como é que chegou nesse ponto? E às vezes você diz assim, mas como é que fulano escorregou numa coisa tão básica, né? Isso é tão óbvio, tão básico. Como é que ele chegou nesse ponto? Sabe por que ele chegou nesse ponto? Porque ele estava tão soberbo, estava tão seguro em si mesmo, que começou a tomar atitudes descuidadas. Ele não se preocupava mais, ele estava fazendo, que a gente diz no popular, pintando e bordando, né? Estava pintando e bordando, não tinha nada que acontecia com ele. Então, ele ficou muito seguro, ficou seguro de si, e aí deixou de ter determinados, começou a passar a ter comportamentos descuidados. Ele não se precaveu mais das coisas. A soberba que chega ao ponto de dizer isso daqui. Quem é Senhor sobre nós? Nós podemos fazer, nós podemos realizar, nós podemos tirar, nós podemos pôr. Quem vai fazer alguma coisa? Quantos reis de Israel não procederam assim? Nabucodonosor. Oh, esse grande poder, essa coisa aí que eu tenho, né? A soberba. O que aconteceu com ele? Virou bicho, virou um animal. Nós conhecemos bem aquele versículo que diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Então, essas pessoas que mentem com muita facilidade, eles pleiteiam a favor de uma causa má e resistem e calcam à força a verdade. Eles trabalham contra a verdade, porque eles estão se beneficiando da mentira. Quando a mentira traz vantagens, muitas vantagens, os irmãos sabem que uma das formas de Deus punir os homens, os ímpios, é exatamente essa. Ele deixa os ímpios muito à vontade nos seus pecados e deixam os ímpios se beneficiarem fartamente dos seus pecados, das consequências dos seus pecados. Isso acontece muito quando a pessoa descobre um meio ilícito de se enriquecer. E está muito fácil, e ele é muito fácil. E ele vai se enriquecendo, e Deus deixa. E as pessoas olham em volta e dizem, gente, fulano não teme a Deus, olha como está se dando bem. Por quê? É aquela concepção de que você enriquecendo, você está se dando bem. A gente precisa fortemente tirar essa perspectiva da nossa mente. Não, a pessoa está prosperando financeiramente. Isso significa o que? A bênção do Senhor? Não necessariamente. Muitas vezes é exatamente o contrário. O mais comum é não ser bênção do Senhor. Não é que não seja. Mas as pessoas automaticamente atribuem a bênção do Senhor. E os ímpios fazem isso mesmo pecando. Eles pecam, se dão bem e dizem assim, ó como Deus está me abençoando. Não é não, irmãos? Eles dizem isso. Isso é um pensamento soberbo. Como é que Deus abençoa? Pense comigo, como Deus abençoa quem está fazendo aquilo contrário à sua lei? É fácil você identificar o que é bênção e o que não é, mas é fácil sob a perspectiva bíblica, viu? Quem não tem a visão bíblica, ele vai dizer que está bem, né? Olha como está bem. Olha como ele está bem. Os irmãos sabem que, de novo, nos reportando a Asaf, foi isso que ele, né? Foi nesse ponto que ele disse, quase eu escorreguei. Porque, de novo, deixa eu lembrar os irmãos, você está aqui tentando servir ao Senhor, trabalhando de forma honesta e lutando, mas para guardar é difícil, né? Mas o ímpio
Meu irmão, como é fácil, como multiplica, como prospera. Aí você está no seu comércio, aí você procurando fazer as coisas certinhas, pagar as taxas certinhas, né, Ramon? Não enrolar nas coisas e tudo, passar tudo certinho, emitir a nota fiscal em vez daquele recibo que não tem registro nenhum, né? E passa despercebido lá, e passa pelo. E o outro tal, aí quando você vê, o estoque aumenta, e a disponibilidade de mercadoria aumenta. Pois é, começam, né, você ter mais barganha com os fornecedores, sua margem de lucro, consequentemente, aumenta, tudo vai, né? Uma coisa puxando a outra. E daqui a pouco a pessoa abriu uma filial, ó. 1 ano, 2 anos, ele abriu uma filial. E você está lá naquela barganha, naquela luta, conquistando o cliente, né? Aquele trabalho todo. Aí você olha e diz, gente, aí vale a pena? Vale a pena, irmãos, vale a pena. O que não vale é calcar a verdade. Isso aí não vale a pena. A gente precisa viver na verdade. Aí, mais uma vez, você vai ver, e possivelmente à noite também os irmãos vão ver, como que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Deus pode fazer com que você prospere no seu comércio, no seu trabalho? Claro, irmãos, claro. E você pode até prosperar mais até do que o ímpio. Estou dizendo que não vai acontecer. Estou falando que o normal é que o ímpio se expanda, mas ele vai se expandir com base na mentira. Mas na mentira. Vai calcar a verdade, vai resistir à força da verdade. E nós mostramos aos irmãos, principalmente no que diz respeito às causas do Senhor, a verdade da palavra de Deus. As pessoas têm uma tendência muito maior de resistir à verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque ela nos confronta. Então vai ter uma resistência. Quando você fala da verdade, quando você apresenta a verdade de Deus, as pessoas não vão querer. Aí você vai dizer, olha, a gente deve viver corretamente, rapaz, certo? Da forma certa. Que nada, rapaz. Se é assim que Deus quer, não. O mundo é diferente. A gente vive num mundo cão, né? Assim? Então, a gente tem que ter cuidado. E até mostrei para os irmãos que há situações em que o cristão é colocado com relação a essa... que é perigoso, ele pode cair com facilidade. Você vai dizer, mas pastor, um cristão vai usar dessa linguagem assim, de que ele está uma linguagem soberba? Pode. Exatamente quando, nessas situações em que ele for confrontado com a verdade, e que quando confrontado com a verdade, ele vai sofrer perdas. E também, novamente, eu não falo só perdas financeiras. Ele vai sofrer perda de prestígio, né? Do seu nome, de oportunidades. Vou abrir um rápido parênteses, quer ver quando os irmãos da igreja se rebelam muito, quando a igreja está num processo de reforma, né? E algumas práticas na igreja, você começa a olhar que na escritura não é bem assim, que não deve ser assim, que a gente não deve conduzir a igreja dessa maneira, tomar esse tipo de decisões, ou com relação, principalmente com relação ao culto. Eu tomei conhecimento há um tempo atrás de uma situação em que uma determinada igreja ela foi roubada. Invadiram a igreja e roubaram os instrumentos e alguns equipamentos de som. E a igreja pequena, isso trouxe um prejuízo financeiro enorme, né? Os irmãos sabem que muitos deles tiveram dificuldades, né? Têm dificuldades para conseguir, passa muito tempo, roubaram. E aí fez aquele processo, fez um boletim de ocorrência, né? Mas sempre normalmente tem as vias oficiais e tem as vias oficiosas de você conseguir esse material, né? Aí um dos membros disse, olha, a gente, sim, né? Para poder conseguir, precisou mentir. Ele me disse assim, de forma... Foi contando, né, no final das contas, né? Precisou mentir.
Se eu mentia, eu não conseguia. O que é melhor? Não consegui. Deixa para lá. Perdeu? Não, é pastor. A gente passou um ano economizando para comprar uma mesinha de som, para dar um som, a qualidade aqui no culto. Foi-se embora, o ladrão vem e rouba. Cristo já disse, né? Eles cavam e roubam. E aí a gente vai ficar com esse prejuízo. Fica, irmão. Não tem problema não. Vai orar, vai pedir graça a Deus e Deus vai conceder outro, se Ele quiser. Mas se a gente fosse por outro caminho aqui, por que foi com a mentira, né? Porque fizeram um acordo, porque sabia quem era, mas não ia denunciar, porque se denunciar não vem assim, aí veio a mentira, pagou um dinheirinho e... Tem assim, Zaqueu? Não tem esse negócio? E o equipamento apareceu. Não, irmãos, vamos aceitar o prejuízo, né? Paulo, lá em 1 Coríntios 6, não disse assim: por que você não sofre o dano? Paulo perguntou, né? Por que vocês não sofrem o dano? Qual o problema de sofrer o dano? Aí você imagine que testemunho não foi dado, né? Numa situação como essa. Então, irmãos, pleitear a favor de uma causa má, resistir, calcar a força da verdade. O povo de Deus pode chegar nesse ponto? Pode, porque Jeremias denuncia, o profeta denunciou, nós podemos chegar nesse ponto. Principalmente, como eu disse, se nós resistirmos às determinações de Deus na sua palavra. Eu falei assim, perder posição de prestígio. Eu vou dar um exemplo, os irmãos conhecem bem. A verdade da palavra de Deus, como eu disse, é mais fácil um exemplo com relação ao culto. Você, quando está em processo de reforma da igreja, né, o culto começa a ficar simples, né? Mas para o culto ficar simples, alguém vai perdendo espaço. Alguém vai perdendo espaço. O irmão que sola, né? O grupo de louvor, ele vai perdendo espaço, importância. O pastor, para preencher ali a liturgia, né, sempre contava com aquele irmão assim de última hora. Tem ou não tem isso, João? Tu lembra dessa época? Eita, rapaz, e aqui? Olha, quem vai cantar? Eu disse, eita, eu não falei com o irmão, aí liga. Aí o irmão sempre está lá. Aí chega a reforma e diz, olha, irmãos, agora a gente vai cantar o canto que é sempre congregacional. Aí o irmão não vai me chamar mais, não. Pastor, não, nunca mais o pastor me chamou. Aí você começa a resistir o quê? A verdade da palavra de Deus. Simone lembra que deve lembrar, né? No processo de reforma aí de uma igreja da gente, tinha uma irmãzinha que fazia um solo, ela demorou para não... aperreou o pastor não sei quanto tempo. Os irmãos, a maioria entenderam bem, mas ela sempre tinha que fazer o solo, não era? Vai perdendo espaço, né? Uma voz bonita, né? Não estou dizendo que era porque era feio, não, irmãos. Tem grupos que são belíssimos. Deixa eu abrir também um parênteses para dizer isso. Tem grupos que são belíssimos, que ensaiam, que cantam. Você fica, né, apreciando aquilo dali. Os irmãos sabem que eu sou, né, muito apreciador de canto com divisão de vozes, acho belo demais. Mas Deus disse que o canto era congregacional no culto. Estou dizendo que não é bonito alguém ensaiar e fazer um solo, né, ter instrumentos que são tocados como orquestra, né? Que negócio bonito. Se é bonito, eu vou botar uma orquestra dentro da igreja. No Novo Testamento, não, irmãos. A orquestra fica fora, o solo fica fora, o quarteto, o dueto, o conjunto, o coral, ele fica fora do culto. Não é obrigado você não ter. Isso é uma manifestação da arte. Mas no culto não é assim. Porventura não temos hinos compostos por aí belíssimos, que são belos, que não tem nenhum problema cantar? Sim, tem. Mas no culto, Deus diz, cante com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cante a palavra, cante os salmos. Nós vamos fazer aquilo que Deus determinou. Nós não vamos calcar a verdade, né? Porque eu acho bonito. Porque eu acho bonito. E se Deus dissesse que era para a gente cantar com coral, eu era o primeiro a começar a ensaiar para fazer um coral. Mas não é assim. Eu não posso forçar a verdade, né, para adequar aquilo porque eu acho bonito, eu acho interessante. Vamos para mais um.
Pecado que é bem claro. A sexta, dar sentença injusta. Isso é muito claro, né? Que é um pecado proibido. Muito bem. Provérbios 17, 15. Vamos abrir nossas Bíblias. Provérbios 17, 15. Dá para ler, Yasmin? Provérbios 17, 15. Muito bem. Então, quem justifica o perverso e quem condena o justo, para o Senhor é abominável. E ainda reforça, tanto um como o outro. Isso é um reforço, né, irmãos? Todo pecado é, antes de tudo, um pecado contra Deus, uma ofensa contra Deus. Então, Deus, sendo justo, ele abomina a injustiça. Em especial quando aqueles a quem é confiada a administração da justiça pública, ou seja, os juízes, os júris, as testemunhas, os procuradores, os advogados, eles absolvem os culpados ou procuram absolver os culpados ou condenam aqueles que não são culpados, ou diretamente ou indiretamente. Você pode dizer, não, pastor, mas um advogado não condena, mas ele pode tentar absolver um culpado, né? Lembra de um dos estudos que eu disse para os irmãos? O advogado de defesa de um culpado, biblicamente falando, a primeira coisa que ele devia fazer é convencer convencer a pessoa a declarar a sua culpa. Isso era a primeira coisa que ele tem que fazer. Só, olha, vi tudo, como foi? Foi isso, e isso. Ó, tu foi culpado, não foi? Foi, pronto. Primeira coisa que eu recomendo, confesse. Você não é para me defender? Eu disse, exatamente, estou lhe defendendo. Sim. Exatamente. Aí, essas pessoas aqui, elas estão dando sentença injusta, né? De forma indireta, mas é uma sentença injusta. Os princípios, irmãos, os princípios divinos, eles são contrários ao que a gente vive no mundo. E a gente tem que ter cuidado para não ficar absolvendo isso daí. Porque você fica tão acostumado, né, que muitas vezes, até vendo reportagens, e hoje em dia a gente vê vídeo 1, vídeo 2, não sei o que tal, você fica tão assim envolvido nas coisas que você não para fazer a análise e o julgamento adequado à luz da lei de Deus. Você está tão acostumado a ver essas coisas que não dá, que não faz. Até, por exemplo, eu fico muito refletindo sobre a atuação, por exemplo, de sindicatos. Os sindicatos foram criados para, de fato, defender a causa do servidor, né, do operário, do trabalhador. Não é? Mas você já viu algum sindicato dar uma prensa num trabalhador porque ele é marrento, porque ele não trabalha direito? Você já ouviu falar em alguma vez um sindicato? Já viu algum sindicato incentivar o pessoal a ser mais produtivo? Pelo contrário. Então está errado. Você vai defender o trabalhador nos seus direitos. Sim, e os deveres dele? Você não vai mostrar os deveres dele? Não fica desequilibrado aquilo? Não, rapaz. Se eu quero defender uma causa, se eu quero defender a causa dos trabalhadores, uma das melhores maneiras de defender a causa do trabalhador é o incentivando o trabalhador a ser produtivo. Porque assim, teoricamente, a voz dele vai ser mais bem ouvida, porque dizer, olha, vamos ouvir esse pessoal, que esse pessoal é trabalhador. Se eles estão pedindo essas coisas, né, deve ter uma boa razão, porque esse pessoal é bom, eles ficam unidos, eles dão exemplo, mas não, é sempre o inverso, né? E normalmente o contrário. E normalmente o pessoal diz, não, foi perseguição porque estava defendendo os trabalhadores. Da sentença injusta, irmãos, não tem como nos reportarmos ao momento, né, que o país está vivendo, né? Não tem como. Hoje em dia, no nosso país, a evidência está nos juízes, né? A evidência hoje no nosso país está nos juízes, em julgamentos assim que estão tendo ampla repercussão, evidentemente, por causa do impacto, por causa das coisas. E a gente vê a desproporcionalidade da justiça. Recentemente foi comprovado uma coisa absurda, uma covardia. Roubaram os aposentados. É uma covardia, né? Os irmãos sabem que a característica maior dos aposentados, do pessoal que depende do INSS, é um pessoal que está aí num salário mínimo, né? Um salário, 2 salários.
para sobreviver, as pessoas que não têm muita instrução. E eu pergunto, quem foi preso? Até agora, irmãos, quem foi preso? Ninguém foi preso. Ninguém. Não descobriram com o sistema informatizado hoje, com o banco de dados que se tem, você não sabe quem enganou. Aí qual é a sensação de justiça que você tem no nosso país? Qual a perspectiva de justiça? Não é? A conivência, a proteção. Pessoas que assaltaram o país agora, que declararam que tinham roubado, que devolveram o dinheiro, agora estão recebendo de volta. Isso não é dar sentença injusta? É ou não é, Clésio? É difícil não fazer uma relação, irmãos. Damos graças a Deus porque a palavra de Deus, a lei de Deus nos dá senso de justiça, percepção de justiça. Agora, lembre-se que o propósito das autoridades é promover a justiça. Por quê? Porque eles devem ser ministros de Deus para fazer o bem à sociedade. Daí, veja a lei de Deus, o que dá ao cristão. Ele dá ferramentas, ele lhe dá suporte para requerer, para chegar diante de uma autoridade dessa e dizer para ele: o Senhor pode não saber, mas o Senhor é ministro de Deus, você sabia disso? O Senhor deve promover a justiça, está lá em Romanos 13:4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, o Senhor, Deus lhe colocou aí para fazer o bem à sociedade. Muda ou não muda, Zaqueu, a conversa com a autoridade? Um cristão chegar com essa postura. Muda. Sabe por quê? Porque não fica nesse negócio. Quem está do lado A, quem está do lado B, né? Quem é vermelho, quem é azul, quem é branco, quem é preto, quem é canhoto, quem é destro. Não é sobre isso, não. É sobre justiça. É sobre o papel. É sobre a responsabilidade. Por outro lado, a palavra de Deus também nos responsabiliza, né? De viver de acordo com a justiça, de sermos justos uns para com os outros, de respeitarmos a lei, de respeitarmos o próximo, de prezarmos pelo nome do próximo, né? Pela sua reputação. Porque quando você faz isso, você chega diante de uma autoridade dessa e você pode falar sem desrespeitá-la, sem desonrá-la. Você tem condições de fazer isso. Você cobra dela da forma correta, porque você está respeitando. Por isso, viu, irmãos? Cuidado. Cuidado com pessoas que aparentemente enfrentam as autoridades, mas o fazem sem respeito. Não louvem isso, não. Você tem que louvar a pessoa que se porta convenientemente como um cristão diante das autoridades, que exige delas aquilo que é correto, mas não as desrespeita, mas não as esculhamba, como tem muitos aí, inclusive pastores, que vai e desrespeita a autoridade, quebra o 5º mandamento, e muitos estão aplaudindo. Olha que coisa, isso aí é que tem coragem. Coragem de quê? De quebrar a lei de Deus? Corajoso é aquele que exige da forma correta, sem quebrar a lei de Deus, respeitando o próximo. Eu sei que por isso que eu disse aos irmãos, há dificuldade no sentido de viver, né? De atentar para esses mandamentos, atentar para os mandamentos, viver segundo a palavra de Deus é um desafio muito grande. A Bíblia diz: a autoridade está para proteger os bons e punir os maus. Quem perverte isso está reivindicando sobre si a ira divina. E você pode dizer, uma autoridade dessa é isso. Pode dizer: olha, se o senhor não for justo nas suas sentenças, no seu proceder, espere que o juízo de Deus vai vir sobre o senhor. Vai vir. Você fala nesses termos, como cristão. Mas tem que ter coragem, tem, Gisele? Pode falar assim. Mas é assim que a gente tem que fazer. É assim que a igreja, irmãos, o cristão tem que se posicionar com relação a essas situações. Apresentar a lei de Deus, apresentar a Escritura, falar segundo os oráculos de Deus. Ele tem que fazer isso. Não ficar usando linguagem de fulano ou linguagem de cicrano. Usa a linguagem da Bíblia, usa a palavra. Quando vier no final das contas, você vai dizer: isso aqui é o que Deus disse, viu? Não é o que eu estou dizendo, não. É o que Deus disse.
Essas aqui não são palavras minhas, não, são palavras do Senhor. Desse jeito você está sendo profético, né? Você está sendo um profeta, você está sendo um embaixador, você está levando a palavra de Deus, apresentando a lei de Deus. Agora se prepare, normalmente quando você faz isso, você não agrada, nem agrada amarelo, nem encarnado, né? Não agrada nem preto, nem branco, nem canhoto, nem destro. Você não agrada. Porque a lei de Deus pega todo mundo, não escolhe. E é assim que a gente tem que proceder. Se a gente tem que se posicionar, tem que se posicionar segundo a palavra de Deus. Então, dar a sentença injusta para Deus, isso é terrível. Terrível. Então, para a gente exigir das autoridades, a gente também tem que exigir justiça das autoridades, a gente tem que viver também na justiça. Essa é a questão. Porque os irmãos sabem, né, que muita gente fica só exigindo honestidade, né, das nossas autoridades, né, especificamente dos políticos, fica exigindo deles honestidade, mas na vida, no dia a dia, não é honesto. Não é honesto com o próximo. Quando tem uma oportunidade, né, passa a perna. É uma das coisas que eu sempre digo. O pessoal reclama disso, mas alguém escolheu. Fora os que são concursados, né, os representantes, o povo escolheu. E se escolheu esses daí, é porque ele quis lá e foi. A gente não pode, mas antigamente assim, não, porque o povo é ignorante. Eu sempre escutava isso, sabe? Eu ficava acreditando, não, porque as pessoas, eu na inocência, né? É que elas não sabem escolher, assim, elas são levadas pela conversa. Será, irmãos? Ou são levados pela conversa? Ou são levados pelo interesse? Não, eu vou voltar, se o senhor arrumar um emprego para mim, né? Se eu arrumar um emprego para o meu negócio, eu volto no senhor. Quer dizer, independente se presta, se não presta, ele arrumou, né? Eu tenho um compromisso, aí fica com aquela pessoa o resto da vida, né? Voltando dela. É assim que o cristão deve proceder, irmãos? Eu pergunto. Então, se a gente age desse jeito, como é que eu vou requerer que eles ajam com justiça? Como? Por fim, vamos finalizar com esse daqui. Chamar o mal bom e o bom mal. Esse é terrível. Recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus. Isso acontece demais, irmãos. É um pecado tremendo. Mas é o que acontece, né? Chamar o mal bom e o bom mal. Isaías 5:20 diz exatamente isso. Vamos lá? Vamos abrir? A gente encerra com Isaías 5:20 e 23. Eu vou continuar no exemplo dos políticos, que é o que eu mais me lembro aqui, viu? Se eu me lembrar de outro, eu digo os irmãos. Isso daqui, ó. Mostrar para os irmãos também, ajudar os irmãos a escolher. Chamar o mal bom e o bom mal. Ou bem. Bom não, bem. Esse mal é com L. Bem. Quantos aí dos políticos? Aí estão num partido, aí você é contra aquele partido. Aí aquele político fala e diz, aí você é contrário a ele e tal. Ele muda de partido, vai para o partido que você apoia. Aí ele deixou de ser mal, agora vira bonzinho. Você não diz mais nada contra ele. Você não diz de jeito nenhum, nem que o cabelo dele está despenteado. Acontece isso ou não? Acontece demais. Acontece demais. Não, ele agora está do nosso lado. Virou bom de uma hora para outra. O passado dele é apagado, a pessoa esquece. Ou então justifica o passado, né? Justifica e tal, você não fala mais nisso. Você só fala a partir de agora. Vamos botar aqui para frente. Mas quando era o outro, não esquecia de nada que ele tivesse feito no passado. Toda vez puxa a ficha dele. Não é? A gente tem que ter cuidado. Irmãos, a gente tem que estar confiando em homens, não. Nem estar defendendo o homem, sabe? Você é muito crente assim, sabe? Defendendo os homens, defendendo. Isso não é postura de cristão, não, irmãos. Defendendo figura tal, não sei o quê. E vai, e entra em discussões, e mata e morre. Ou ele defende a lei de Deus. Diga assim, olha, isso aí ele fez certo. Por que ele fez certo? A palavra de Deus diz que é para fazer isso, isso e isso. E aquilo ali ele fez errado por quê? Porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. A sua referência não são os homens, é a Escritura. Então você vai ter tranquilidade, você vai ter uma postura para poder falar, analisar, né? Falar no sentido de analisar qualquer um, né, Zaqueu? Você vai falar a partir da Escritura. Senão, você já sabe o que é que acontece. Vira torcida de futebol, né? Fla-flu.
ou Bahia e Vitória, tanto faz, né? Depende da localização. CSA e CRB, ASA e quem? Me ajude. Está piorando. Tá bom, vamos ficar no CSA e CRB, pronto. Só para descontrair, irmãos. Isaías 5:20 diz o quê? Quem encontrou aí? Quem encontrou Abraão? Leia. O 23. Isaías está condenando, né? O profeta Isaías está condenando a corrupção moral que perverte a justiça. Isso pode ocorrer tanto no âmbito individual, quando pessoas justificam outras por suas práticas mais, acontece muito, né? Umas pessoas justificando outras, né? Então, quando é que isso acontece? Quando o outro se beneficia por alguma coisa que o outro fez. Ou então, ele diz, não vou dizer nada não, ou eu vou concordar com fulano, porque ele, né? Uma mão lava a outra, né? Assim, eu vou ajudar nele aqui, depois ele vai me ajudar ali. Mas o contexto, em especial o versículo 23, pode trazer a ênfase para o ambiente jurídico da justiça formal. Mas a gente também pode levar isso para a esfera teológica. Isso aqui cabe em questões individuais, em questões coletivas de julgamento, em questões teológicas também. A questão é, ai daqueles que chamam ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo, não é? Quando falsos profetas rejeitam a verdadeira adoração a Deus e recomendam a falsa adoração, eles estão fazendo isso, não estão? Quando distorcem o verdadeiro ensino e passam a defender um ensino tortuoso, eles estão fazendo isso, não estão? Estão fazendo isso. Não era o que os escribas e fariseus faziam no tempo de Cristo? Preferiam as tradições dos seus anciãos, tradições malignas, à lei de Deus, que é santa, justa e boa, que preferiam isso ao Evangelho, a palavra de Deus, pregada por João Batista, pelos apóstolos, por Cristo Jesus. Eles diziam, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Quantas vezes quiseram, quantas vezes tentaram condenar Jesus porque ele cumpria a lei. Quantas vezes eles tentaram armar ciladas para condenar Jesus quando Jesus estava cumprindo a lei, em especial o 4º mandamento. Quantas vezes? Só, olha, o que ele está fazendo? Pegou as espigas, né? Comeu, deu aos discípulos, quebrou o mandamento. Isso aí está dizendo o seguinte, aquilo que ele está fazendo é errado, quando o que ele estava fazendo era certo. Curou um cego, curou um aleijado, isso aí está errado, quando ele estava fazendo o certo. Ai daqueles que ao mal chamam bem. E pronto, você tocou aí numa coisa, e isso não era por ignorância, isso era sabendo. Por isso a condenação dos falsos mestres é tremenda, que a palavra de Deus mostra isso. Aqueles que surgem de dentro da igreja, aqueles que são esclarecidos, que levam a igreja a pecar, que ensinam coisa sabendo que não é. Como um herege que está aí dizendo que transformaram a Bíblia num papa de papel. Vou dizer o nome, Kivitz, Ed René Kivitz. Ele disse, olha, vocês condenam a Igreja Católica por idolatria, mas vocês têm um ídolo de papel. Ele diz isso, procure lá. Isso é chamar ao doce amargo, chamar aquilo que é bom, que Deus deixou, a sua lei, a sua palavra, de mal. Irmãos, chamar o mal de bem e o bem de mal gera instabilidade, perda de referência. Você fica sem referência, não fica não, Zaqueu? Você fica sem referência. E agora? Com o tempo, irmãos, veja, tem coisas que o problema só vai se dar com o tempo. Tem hora que alguém fala alguma coisa e defende determinada posição, que logo ele é rechaçado, porque ali, aquele ambiente, ou aquele momento, as pessoas logo rechaçam e aquilo não prospera. Mas com o tempo, aquilo sendo repetido, e indo, e vindo, e tal, e o pessoal começa a ficar em dúvida, passa um tempo, mas papai, será que não é assim mesmo? Não sei o que, começa a questionar. Antes de primeiro você já rejeitava. As coisas que estão acontecendo hoje dentro das igrejas, irmãos, há alguns anos atrás, ele não passava da porta.
E hoje toma conta das igrejas. Eu vou trazer uma coisa simples. Você ter grupo de dança dentro da igreja, de gesto de dança, hoje em dia não é comum, não. Mas com o tempo você dizer, meu irmão, isso não tem nem a escritura, não. Está onde? A pessoa perguntava, está onde? Né? Mas hoje o pessoal diz, não, mas o que é que tem? Não é para louvar a Deus? Né? Qual o objetivo dele? Não está adorando a Deus? Perdeu-se a referência. Antigamente, alguém dizer, numa igreja evangélica, alguém dizer que isso aqui era um papa de papel, ele não entrava em nenhuma igreja, ele não pregava em nenhuma igreja evangélica, pelo menos das que há um tempo atrás. Ou não? Não era? Ele não entrava. Entrava outras coisas, mas isso não. É um absurdo isso. Mas hoje tem um monte de seguidores. Então, irmãos, as coisas, quando vão dizendo, vai perdendo referência. E hoje, de fato, nós temos um caos sob a perspectiva brasileira de igrejas evangélicas. Hoje nós temos um caos teológico. Uma mistura, uma misturada. Porque o que Satanás quer é isso. É misturar as coisas. É chamar o mal de bem e o bem de mal. Há um tempo atrás, você vê, eu digo um bom tempo atrás, né? Você vê uma sessão daquelas que fazem dentro das igrejas, de expulsar demônios e dizer que aquilo dali era magia negra, era misticismo. Aquelas coisas horríveis que acontecem dentro da... Era, não era? Mas hoje em dia é o quê? É o Espírito Santo atuando. Não é? A pessoa diz, é o Espírito Santo está atuando. Olha, aquela igreja ali tem poder, ó. O diabo não fica, não. E um espetáculo terrível, irmãos. O culto, o Satanás, o endemoniado é a atração, não é? É a atração. Não é Deus e a sua palavra. Não é aquilo que está sendo pregado. Então, irmãos, no caos, Satanás reina. Manipula com muito mais tranquilidade os homens. Infringe sofrimento em maior grau aos santos. É por isso que a estratégia de Satanás é confundir. Mas ele começa botando um pouco de fermento, um pouco. Ele começa de noite semeando o joio, para depois o joio crescer e confundir. Não é assim? Essa é a estratégia que ele usa. Fiquemos, né, irmãos, atentos à verdade. Os irmãos sabem que também uma das coisas que se ataca hoje é a verdade, né? Qual verdade? A sua ou a minha? Que verdade? Não é assim? Olha aí. Isso é verdade ou mentira? Há quem chame a mentira verdade e a verdade mentira. Isso é um pecado contra o 9º mandamento. Observe, meus irmãos, como a gente precisa conhecer a lei de Deus. E conhecendo a lei de Deus, como a gente vê as estratégias. E a gente identifica mais fácil, né? As estratégias do maligno. Você vê com muito mais facilidade. Você enxerga melhor nas entrelinhas. Você olha aquela frase, aquela palavra e diz, espera aí, a Bíblia não diz exatamente assim. E se a Bíblia não diz exatamente assim, o que é que tem aí no meio? Esse no meio aí, irmãos, é a investida satânica. É um pouquinho de fermento, que inicialmente você não, parece que não vai fazer nada, mas depois, daí a gente tem que ficar muito atento, conhecer a palavra de Deus, conhecer a lei de Deus. E buscar, evidentemente, por isso que eu disse, é um desafio viver a lei de Deus, porque não adianta só apontar, né, irmãos? E a gente precisa viver a lei de Deus, né? Viver a verdade, viver na verdade. Isso sim vai nos ajudar, né? A preservar a verdade, né? E nos deleitarmos na verdade. Que Deus nos dê entendimento, irmãos, da sua lei. Amém.